Olá pessoal, tudo bem? Olá mamães e hoje, olá vovós também. O assunto de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com as avós, então os cuidados que as avós têm que ter ao cuidar dos netos. Então hoje eu quero falar com as avós. Mamães, compartilhem aí com as suas mães esse vídeo para que elas tenham um pouco de informação e conhecimento para cuidar dos netos também. Então, para vocês entenderem um pouquinho do envelhecimento, como ele é normal, assim como a gente tem um envelhecimento externo, que são as rugas, a gente tem um envelhecimento normal das estruturas internas. A gente chama de rugas internas, Então, provavelmente se uma mulher de 60 anos fizer um exame radiográfico, um raio-x ou uma ressonância, vai aparecer alguma alteração. Ela tem 83% de chance de ter uma alteração pelas pesquisas, pelos estudos. Então, é normal se uma mulher de 60 anos ou mais fizer um exame e ter um desgaste no joelho, uma hernia de disco, uma protusão, uma degeneração. Então não fiquem preocupadas, vovó, se vocês fizerem um exame e tiver alguma alteração e se limite, eu não posso pegar peso, eu não posso cuidar do meu neto porque eu tenho uma alteração. Então esse é um paradigma, é uma crença limitante que eu tô aqui para desmistificar e quebrar para vocês ficarem mais tranquilos. E isso com o passar da idade, quanto mais idade você tiver, maior a chance de ter uma alteração nos exames aí. Segundo o IBGE, 5,4 milhões de brasileiros têm hérnia de disco, ou seja, como é comum você ter hérnia e às vezes não ter dor, não ter lesão. Então, você ter um achado radiográfico, no exame de imagem, alguma alteração, não significa que você tem uma dor ou lesão. Você tem que ter sintomas. Então, muitas vezes as pessoas fazem exame para investigar algum problema e encontram esse monte de alteração e ficam paralisadas, começam a pesquisar coisas aí na internet, só acham prognóstico ruim, ou às vezes vai algum profissional da saúde que aumenta também essa catastrofização. Não, você tem uma hérnia, então você nunca mais pode correr, você tem um desgaste no joelho, você não pode mais ajoelhar, pegar peso. Então a pessoa vai ficando limitada. Então eu tô aqui para falar que isso não é verdade. Então evite ficar procurando as coisas na internet quando você faz um exame, ou se passar por algum profissional que faça muito alarde do que foi feito, procure uma outra opinião, porque isso pode não ser verdade. Não se limite a essas alterações que podem aparecer. Então é normal, vovó, se você fizer um exame aí de imagem e tiver alguma alteração devido à idade. É o envelhecimento interno que todas as pessoas vão tendo, assim como o envelhecimento externo também. E eu tô aqui para dizer, principalmente, que os cuidados que as avós têm que ter são iguais os cuidados que mamãe tem que ter com o filho. Então, o primeiro cuidado é se manter ativa, né, vovó? Se movimentar, fazer outras atividades que você goste, no caso, costura, sair com as amigas, aquilo que você gostar também. Não esqueça de cuidar primeiro de você. Para você conseguir cuidar do seu neto, ajudar a sua filha, você tem que cuidar primeiro de você. E aí entram também a parte dos exercícios físicos, como é importante você se manter ativa, você fazer uma caminhada, você trabalhar alongamento, mobilidade, fortalecimento, assim como as mamães, porque você ao cuidar do neto tem as mesmas sobrecargas e tensões no corpo que a mãe tem ao cuidar do filho, do bebê pequeno, uma criança que exige colo. Então, se você não faz exercício, o ideal seria você começar a preparar seu corpo para cuidar dos netos e aí evitar ter menos dores, ter alguma futura lesão aí pela sobrecarga que cuidar de uma criança pequena impõe, né? Só nós mamães sabemos aí como que fica o nosso corpo no final do dia de cuidados com os bebês. Então, eu tenho, por exemplo, duas avós que compraram o meu e-book que é um guia prático de exercícios para casa, porque cuidam de netos pequenos e entenderam a importância de fazer essa preparação, de cuidar do corpo, nem que se for 15 minutos em casa, igual eu proponho, e elas participam do grupo de mães aí no WhatsApp, justamente para ter esse benefício que é fazer exercício. Então eu acho que hoje as pessoas estão mais conscientes e as avós também, mas para aquelas que não estão, fica aqui o nosso alerta, né? O nosso chamada de atenção, ó, você vai cuidar do seu neto, você tem que se cuidar também, porque às vezes a vovó acaba envolvendo muito tempo nos cuidados que ela tem com a própria casa, aí vai cuidar do neto, aí vai ajudar a filha com a casa dela e esquece de cuidar dela também. Então isso é muito importante, fazer exercício. E essa questão do exercício para as pessoas um pouco de mais de idade, não tem limitações, e sim algumas alterações e adaptações que a gente precisa fazer
para que ela possa fazer o exercício e não ter dor. Por exemplo, um agachamento, vamos fazer com uma amplitude tão grande, fazendo uma amplitude menor, mais segura. Às vezes um exercício que você vai colocar uma carga, as vovós começam com uma carga menor, então a gente faz algumas adaptações devido aí à idade, mas não limitações. Você não vai fazer esse exercício por conta da idade, então não tem isso, é mais uma questão de adaptação. E assim como é individualizado também para as mamães, todas não somos iguais, né? A gente tem que ter um tratamento aí, um exercício individualizado para a gente atender, né, as características de cada uma e quem já teve lesão ou quem já teve dor, justamente para não generalizar. Então é importante também essas adaptações que a gente faz para as vovós, mas nada muito grande. Eu acho que a maior limitação, o maior problema está na nossa mente. O nosso corpo tem a idade que a nossa mente acha que tem. Se você pega uma pessoa de 20 anos, faz um exame, acha 3 hernias de disco, ela, meu Deus do céu, eu tenho uma coluna de uma pessoa de 70 anos. E assim ela vai ter. Ela vai se limitar pelo seu próprio pensamento, pela sua mente. Assim como se você pega pessoas aí de 70 anos que correm maratona, que correm 20 quilômetros, enfim, mas que são corredores, porque a sua mente permite. Ela não se limita, pelo contrário, a mente estipula que ela faça essas coisas. Então fica um alerta aqui também pra gente não se limitar, principalmente pela nossa própria mente, que é pior, né? Às vezes a pessoa tem uma limitação física, ok, vamos respeitar, mas não ficar limitado pela mente, pelas crenças que podem aparecer também. Ter disciplina é uma coisa que eu falo muito para as mamães. Se organizar para fazer os exercícios e para cuidar dos seus netos é muito importante, porque como eu falei, mistura esse monte de cuidados aí, às vezes a vovó vai se esquecendo, vai se deixando em último lugar. Então organiza a sua agenda, tenta fazer o exercício todo dia naquele mesmo horário. Você fazendo em casa, você pode fazer qualquer hora do dia. Eu falo para as mamães, coloca a roupa de fazer exercício, a roupa de ginástica, e fica com ela, que uma hora que der ali você vai e faz. Não precisa mais de 15 minutos para você começar a fazer. Então você se organizar e ter disciplina, vovó, vai ser muito importante para você conseguir essa constância. Não adianta nada uma semana você começar e depois na outra desistir. Então é importante ter essa disciplina e frequência. Se você fizer 3 vezes na semana os exercícios, você já vai ter resultado também. Fizer uma caminhada no fim de semana, então se organize para no meio do dia e da sua rotina, além de cuidar do bebê, você cuidar um pouco de você também, que vai ser muito importante. E muitas vovós e mamães também perguntam a postura correta. Qual que é a melhor postura? Como que eu devo fazer para agachar, para pegar? Gente, postura correta não existe. Há um mito também que a gente tem que contrair o abdômen para agachar e pegar o peso, né? Pegar o bebê. E não existe. Postura correta é sempre a próxima. Então, movimente. Se você tá muito tempo sentada, tá ali brincando com o bebê muito tempo agachada ali, sentada no chão, levanta, dá uma volta, movimenta um pouco, sai daquela posição, deita de lado para brincar. Postura correta sempre a próxima. Não existe essa questão de se enrijecer, ficar sempre pensando o que eu posso fazer para melhorar. Lógico que você vai pegar um peso muito grande, você distribuir o peso entre a coluna e a perna é o ideal, mas agora ficar pensando nessa questão de postura, muito preso a isso, a gente está olhando para o lado errado. A questão do movimento e se manter ativa é muito melhor do que pensar na postura correta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam proveito dessas informações. Eu venho batendo muito na tecla de que informação é poder. Quando você sabe o que fazer, sabe o que está acontecendo, você fica mais segura, mais tranquila. Então eu espero que hoje, com essas dicas, eu tenha ajudado as vovós. E mamães, compartilhem com as suas mães, aquelas que cuidam dos bebês, para poder ajudá-las também, assim como você já vem seguindo as dicas aqui. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.